Olá pessoal, retornando aqui com a nossa série de números complexos, hoje eu preparei aqui para vocês um exemplo de operação aritmética entre números complexos. Repare o que? Eu preparei aqui uma soma de números complexos, porém eles estão em representações diferentes. Aqui eu tenho um número complexo representando na forma cartesiana, aqui tem um na forma polar, e aqui eu tenho uma divisão de um número na forma polar pela forma cartesiana. Aqui na nossa tabela resumo de números complexos, o que eu sei sobre operações aritméticas? Eu só consigo fazer soma e subtração de números complexos se eles estiverem na forma cartesiana. E multiplicação e divisão eu só consigo fazer se eles estiverem na forma polar. Ou seja, se eu quero fazer essa soma aqui, o que eu tenho que fazer? Todos eles têm que estar na forma cartesiana. E o que eu vou fazer então? Eu vou ter que converter esses dois números aqui na forma cartesiana. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Vou trabalhar nessa divisão aqui. O que nós temos nessa divisão aqui, reescrevendo, né? Nós temos uma divisão, deixa eu só circular aqui, uma divisão de um número que está na forma polar, dividido por um número que está na forma cartesiana. 5 mais J5. Como eu disse, para a gente fazer uma divisão de números complexos, os dois têm que estar na forma polar. Por quê? Eu vou ter que dividir os conjugados, os módulos e subtrair os ângulos. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Passar esse número de baixo aqui na forma polar. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer com o auxílio de uma calculadora científica. Primeiro de tudo, eu vou manter essa base aqui, 10 raiz de 2, ângulo 90. A gente vai estar fazendo de forma direta na calculadora, tá? A calculadora que eu vou estar utilizando é uma calculadora comum, HP10S. Também pode fazer na calculadora da Casio, tá? Da FX82MS. É o mesmo modelo, é o equivalente uma da outra, tá? Como que eu faço essa operação, que eu já mostrei em um vídeo passado? Nós temos um número que está na forma cartesiana e nós queremos transformar ele na forma polar. O que eu faço? Eu faço o comando POL. Como é que eu faço isso na calculadora? Aqui na HP, o comando POL fica aqui no começo dela. Eu seleciono POL, digito o número real da minha função, do meu número complexo, seleciono vírgula e coloco o número imaginário. O número imaginário é o próprio 5. Fecho parênteses, seleciono igual. Repare o que? O primeiro valor que ele retorna é o nosso número, nosso módulo, nosso conjugado, ou seja, 7,07. Dividido não. E a nossa fase, eu falei para vocês, é o nosso comando alfa F. Ele retorna para nós o quê? Nosso ângulo, 45 graus. Ou seja, nós já temos agora dois números na forma polar. Eu consigo estar fazendo essa divisão aqui. Como é que fica aqui então? Eu vou fazer com o auxílio da calculadora, tá? Fica 10 raiz de 2 dividido por 7,07. 7,07 eu já sei que é 5 raiz de 2, mas eu deixei na forma real só para mostrar para vocês o quê? Que vai dar 2. Certo? Nós já temos o quê? O nosso módulo. O nosso ângulo, como que nós fazemos nessa parte do ângulo? Repare aqui. A divisão, a gente faz a divisão do conjugados e pega o ângulo de cima e subtrai o ângulo de baixo. Se estivesse fazendo uma multiplicação, eu somava os ângulos, mas como é uma divisão, eu subtraio os ângulos. Ou seja, fica 90 menos 45, que dá o quê? 45 graus. Só que o quê? Como a gente está fazendo uma soma geral aqui, eu não posso estar deixando esse número na forma polar. Eu tenho que converter ele na forma cartesiana. Ou seja, fazendo a conversão aqui é o processo oposto do comando POL. Eu utilizo o comando REC. No meu caso da calculadora da HP 10S, o POL e o REC ficam um em cima do outro. Se fosse na Casio, só mostrando aqui para vocês, o comando POL fica aqui em cima do mais e o comando REC fica aqui em cima do menos. Como é que fica aqui? Eu vou dar um comando Shift REC. O que eu seleciono primeiro? O meu módulo. E depois eu dou vírgula e coloco o que depois? O meu ângulo. Fecho parênteses e aperto igual. Repare o que? Ele retorna o primeiro valor, que é o número real,
ou seja, 1,41, arredondando aqui, mais, se eu der comando alfa F, deixa eu ver se foi, né? E der igual, repare o quê? Que é o mesmo número, ou seja, J,1,41. Não dava para prever isso, porque quando eu tenho um número na fase 45, tanto o número real quanto o número imaginário dá o mesmo valor. Ou seja, nós já convertemos agora esse número aqui, deixando ele na forma cartesiana. O que falta fazer aqui agora? Falta trabalhar nesse terceiro número aqui. Esse número aqui, 20 fase 60, eu vou estar fazendo aqui embaixo. Como é que fica aqui? Nós temos que converter ele da forma polar para a forma cartesiana. E para isso nós vamos utilizar o nosso comando REC. Ou seja, quando eu quero converter de polar para cartesiano, eu utilizo o REC. Primeiro eu digito o módulo, o nosso conjugado, vírgula, o nosso ângulo. Fazendo isso, o que eu tenho aqui? Eu tenho o primeiro valor, que é o valor real, que é 10. E se eu der igual de novo, ou perdão, apertar o comando alfa F, ele vai retornar para quê? O valor imaginário, mais J 17,32. 17,32. Ou seja, nós já temos esses números aqui convertidos na forma cartesiana, tanto esse último número quanto esse daqui, que foi a nossa divisão. Ou seja, nós conseguimos trabalhar o quê? Fazer a soma geral na forma cartesiana. Como é que fica isso aqui? Fica 10, só reescrevendo, menos J10. Deixa eu só passar essa calculadora aqui mais para cá, né? 10 menos J10, mais esse número aqui ficou 1,41. 1,41 também é raiz de 2, tá? Mas vamos deixar desse jeito para deixar tudo padronizado. 1,41. Mais o último número aqui fica 10 mais J 17,32. Lembrando que nos meus vídeos eu trabalho com o termo com a letra J, tá? Vocês podem também estar utilizando a letra I. E o que eu vou. Qual é a operação? Como que eu uso uma operação aritmética entre números complexos? Repare o quê? Na parte de soma, nós somamos apenas os números reais e somamos separadamente os números imaginários. Como é que fica isso aqui? Eu vou estar agrupando para vocês verem só os números reais e depois só os números imaginários. Aqui é 10. Aqui é 1,41. Só os números reais aqui, tá? Esse e esse aqui, mais 10. Agora, mais J, abre parênteses, o quê? Só os termos imaginários. Aqui é menos 10. Aqui é, menos 10, mais 1,41, mais 17,32. Ou seja, nós já agrupamos o quê? Todos os nossos números reais e nossos números imaginários. Como é que fica essa soma aqui? Aqui tudo fica 10 mais 10, 20, mais 1,41, 21,41. Mais essa soma aqui eu vou estar fazendo na calculadora, tá? Menos 10 mais 1,41 mais 17,32. Sempre bom trabalhar com no mínimo duas casas decimais, tá? Para tentar evitar o máximo possível o erro de arredondamento. Ou seja, fica mais J 8,43. Tá, aqui já é a resposta desse exercício na forma polar, ou cartesiana. Se eu quero responder esse exercício na forma polar, como é que eu faço isso? A gente utiliza o comando POL. O comando, o comando REC e o comando POL. POL o quê? O primeiro valor, 21,41. E essa vírgula específica aqui para o comando POL, 8,43. Fecha parênteses, dou um igual. O primeiro valor que ele retorna para a gente
é o nosso módulo, nossa fase, nosso conjugado, 23. Qual é o nosso ângulo? Se apertar o comando alfa F, ele retorna aqui o ângulo de 21,5 graus. Tá aí, pessoal. Esse aqui é um exemplo de estar fazendo uma operação aritmética envolvendo soma, divisão de números complexos. A gente tem que tomar cuidado com isso e aplicar a propriedade de acordo com a operação que eu estou fazendo, se é soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas está aí. Se tiverem algumas dúvidas, por favor, deixem aí nos comentários, tá? Obrigado por assistir.